Graças a Deus. Pais, amados irmãos, estamos aqui de volta, mais uma mensagem de fé. Nós temos a Bíblia aberta em Tiago, Epístola de Tiago, no capítulo 2, no versículo 14. O título é: A fé sem obras é morta. Todos nós devemos fazer uso da nossa fé. Muitos dizem, eu tenho fé, minha fé é grande. Mas na verdade nós não temos como mostrar a fé. A fé é algo invisível, abstrato. Mas através dela nós produzimos coisas. Através dela, através da nossa crença, nós produzimos coisas. Olha o que diz a palavra de Deus. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Ou seja, a fé não tem como mostrar, mas as obras sim. E as obras são resultados da fé. A fé é aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente espera. A fé é algo que a gente espera sem ter visto, Convicção, certeza de coisas que se esperam, sem ter visto. É como uma pessoa que planta. Ela planta a semente ali na terra e ela crê, ela tem fé que aquilo ali vai nascer e vai produzir frutos. Olha o que diz mais, no versículo 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Ou seja, que fé é essa? Se eu falo algo, eu digo para uma pessoa: se alimente, se vista, mas eu não dou a comida e não dou a roupa. Quer dizer, que fé é essa? Que isso vai mudar na vida dessa pessoa? Nada. Então a fé ela tem que ser seguida de atitudes. A pessoa ela precisa se dispor, ela precisa sacrificar, ela precisa se esforçar e agir a fé dela. A gente precisa do trabalho, a gente precisa da luta. E crer e acreditar que aquilo ali vai ter fruto e vai ter resultado. Continuando aqui no versículo 17, diz: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Ela tem que ser seguida de atitudes, de produzir frutos. Para produzir frutos é necessário arar a terra, plantar, adubar. A Bíblia diz que o crescimento vem dele. Nosso Deus, ele traz o crescimento. Mas um precisa plantar, precisa regar, precisa adubar. Nós precisamos preparar a terra, lançar semente sobre a terra. E aí vamos crer, porque aí Deus vai fazer essa semente germinar. Deus vai fazer essa semente virar uma planta e dar frutos. As pessoas às vezes dizem: eu estou esperando em Deus. Esperar em Deus não é cruzar os braços e ficar parado. Esperar em Deus é plantar. Esperar em Deus é preparar a terra e ir para cima. E esperar é confiar, saber que o resultado vai dar certo. A gente precisa confiar no Senhor. A Bíblia diz: entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E se entregar os caminhos é você fazer o que está no seu alcance, fazer o seu melhor, possível para melhorar. E ele traz a resposta, ele traz o melhor na sua vida. Continuando aqui, no versículo 17, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Como a gente viu agora há pouco, a gente está falando, não tem como mostrar a fé, mas tem como mostrar as obras. E as obras são frutos da fé. A pessoa que tem obras é porque ela antes acreditou, ela agiu, ela tomou atitude e ela está colhendo. Olha que maravilha, Aqui diz no versículo 19: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Ou seja, acreditar que Deus é um só, isso não vai mudar a sua vida, porque os demônios também creem e nem por isso deixaram de ser demônios. Então a nossa fé ela tem que ir além disso, além de acreditar, nós precisamos agir, Continuando aqui, versículo 20: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Ou seja, Abraão, ele é considerado o pai da fé, porque através dele, a fé se consumou.
porque Deus pediu algo para ele, foi algo muito duro, muito forte o que ele pediu. Deus pediu a vida do próprio filho, foi a primeira vez que Deus pediu ali um sacrifício humano, e nós sabemos que Deus não permitiu, Deus não se agrada de sacrifício humano, mas Deus estava testando a fé de Abraão. Tanto é que quando ele foi para imolar o filho, foi para sacrificar o filho, o anjo bradou em alta voz dizendo: Abraão, não estenda a mão sobre o teu filho. Agora sabemos que temes a Deus. Ou seja, Deus estava provando a fé dele e ele provou que tinha fé, acreditava, ao ponto de sacrificar o próprio filho a Deus, sabendo que Deus poderia ressuscitar o filho. E mesmo que não, a fé dele levou ele a confiar em Deus ao extremo. E eu estava falando sobre isso aqui no culto agora há pouco, que não foi de imediato. Deus ainda pôs ele para caminhar 3 dias e 3 noites, para ele ter tempo de pensar naquilo que ele estava fazendo. E ele teve esse tempo e caminhou por 3 dias e 3 noites. Foi quando aproximou-se do lugar onde Deus havia escolhido. O rapaz ainda perguntou: pai, o filho dele, Isaac, perguntou: pai, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo a lenha, mas onde está o cordeiro? Aquela pergunta deve ter doído na alma. O pai sabia que o cordeiro era o próprio filho, e sabia que se falasse: é você, meu filho, possivelmente aquele rapaz ia correr no meio do deserto, ninguém pegava ele mais. Então ele disse: Deus proverá para si. E assim foi, porque quando ele foi imolar o filho, Deus ele proveu um cabrito para que fosse sacrificado e poupou a vida de Isaac, filho de Abraão. Mas Deus provou a fé e ele comprovou que Abraão tinha fé, e a fé foi provada com atitude, com obras. Aqui diz mais, aí no versículo 23, se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus, por obras, atitude. Versículo 24 diz: verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe? Meretriz, uma prostituta, mas ela foi justificada. Por quê? Olha só, quando acolheu os emissários, os fez partir por outros caminhos, ou seja, através dessa atitude dela, ela provou a fé, mesmo ela sendo uma prostituta. Ela fez algo, ela pôs em risco a família dela para salvar os emissários de Deus. Algo que talvez uma pessoa que nunca fez tal pecado, nunca cometeu o que ela cometeu, talvez nunca fizesse isso também. Então ela foi justificada pela atitude dela, atitude de coragem, porque ela creu em Deus ali e salvou, arriscando a própria vida da família dela, própria vida, para salvar aqueles emissários, no nome do Senhor, em nome de Deus. Amém? Aqui diz mais: porque assim como o corpo sem espírito, no versículo 26, é morto, assim também a fé sem obras é morta. Medite nessa palavra, que a sua fé não esteja morta, mas que a tua fé esteja operante. Você agindo pela fé, você vai produzir muitos frutos. Deus te abençoe e fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?